Boa noite a todos. Eu sou Adair Miranda. Sejam bem-vindos ao canal Reflexões Bíblicas. A palavra que eu queria deixar para nossa reflexão hoje encontra-se no livro de Marcos, capítulo 10, versículo do 46 ao 52, que diz assim: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tende misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amados irmãos e irmãs, essa palavra que nós acabamos de ler, um dos milagres que Cristo fez, é uma palavra maravilhosa. Por quê? No primeiro momento nós vemos uma pessoa, Bartimeu, o cego, que ele estava na beira do caminho, mendigando, assentado. E quando ele ouve que Jesus estava passando, ele começa a clamar, ele começa a chamar por Jesus, dizendo: Filho de Davi, tende misericórdia de mim. E o mais interessante que a gente pode ver nessas palavras é que, neste momento onde ele começa a gritar, ele começa a clamar por Jesus, algumas pessoas tentaram calar a sua voz, tentaram repreendê-lo, dizendo que parasse de chamar, mas ele não se conteve. Ele chamava cada vez mais alto, cada vez mais alto. Quanto mais as pessoas pediam para ele parar de chamar a Jesus, ele não se continha, ele chamava cada vez mais alto. Porque ele sabia, ele tinha certeza que Jesus podia curá-lo. Quantos de nós, meus irmãos, quantos de nós talvez estamos passando por situações difíceis e começamos a clamar por Jesus para que Ele tenha misericórdia de nós? E talvez as pessoas começam a zombar da gente. Talvez as pessoas começam a nos desanimar. E a gente, infelizmente, acaba ouvindo essas pessoas. Talvez a situação que nós estamos vivendo é uma situação que pareça ser tão difícil que nós, apesar de termos a certeza de que Jesus pode nos libertar, de que Jesus pode nos curar, de que Jesus pode nos fazer voltar a ver, nós não temos esta fé que Bartimeu teve. Nós estamos talvez parados no meio do caminho e estamos sentindo a presença de Jesus, mas quando nós começamos a clamar por Ele e vem alguém e nos manda calar a boca, a gente se cala. A gente pensa que o problema que nós estamos vivendo é maior do que o poder de Deus. Infelizmente, mesmo que nós talvez falemos que nós acreditamos que Jesus é capaz de curar, é capaz de nos libertar de qualquer situação, nós acabamos nos calando, nos acovardando
e dessa forma o milagre não vem. Nós não conseguimos alcançar aquilo que nós tanto precisamos. E aí nós vemos que Bartimeu, ele fez o contrário. Ele estava parado na beira do caminho mendigando, e quando ele viu que Jesus estava passando, ele começou a clamar por Jesus. Jesus, filho de Davi, tenha de misericórdia de mim. E as pessoas mandavam ele calar a boca, e quanto mais mandava ele calar, mais ele clamava por Jesus. Neste momento, Jesus para e pede que o chamassem. Aí eles vão até Bartimeu e diz a ele: tenha bom ânimo, Jesus quer falar com você. E ele não pensa duas vezes, ele sai ao encontro de Jesus, e quando ele aproxima dele, Jesus pega e pergunta: o que queres que eu te faça? E ele diz a ele: que eu veja. Jesus então responde: a tua fé te salvou, veja. E naquele momento ele passa a enxergar. Nós podemos analisar quando Bartimeu encontra com Jesus. Jesus já sabia o que Bartimeu tinha, mas mesmo assim Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Porque, meus irmãos, muitas pessoas talvez podem dizer a vocês: Jesus sabe as suas necessidades, Jesus sabe as coisas que você precisa. Jesus também sabia aquilo que Bartimeu precisava, mas mesmo assim Jesus pergunta a ele: o que queres que eu te faça? Então, meus irmãos, minhas irmãs, quando vocês forem orar, que vocês possam falar com Jesus aquilo que vocês querem, aquilo que vocês necessitam que Ele faça por vocês. Porque apesar de Jesus saber tudo o que nós precisamos, mas Ele quer que nós falemos para Ele: Mestre, eu preciso disto. Mestre, eu preciso ser liberto. Mestre, eu preciso de uma cura para um problema que está me afligindo há muito tempo. Mestre, eu preciso que a minha família possa estar na tua presença. Eu preciso que o meu filho saia do mundo das drogas. Eu preciso que minha filha vá para a presença do Senhor. São coisas que nós que estamos vivendo algum problema precisamos de falar para Ele. Então, se você tem algum problema, se você está sofrendo com seu marido que talvez encontra no alcoolismo, talvez você está sofrendo com a sua esposa por ela ser incrédula, talvez você está sofrendo porque o seu filho está no mundo das drogas, meu irmão, minha irmã, não tenha vergonha de pedir para Cristo. Porque Ele é a solução de todos os problemas. Quando a medicina não consegue mais resolver um problema, este é o momento que somente Cristo pode lhe ajudar. Mas para que Ele te ajude, é necessário que você vá até o encontro dEle. É necessário que você clame. É necessário que você fale quantas vezes for necessária. É necessário que você grite, que você clame, que você fale alto, que você busque, que você ore, que você chore na presença dEle. Mas é necessário que você fale, é necessário que você converse com Ele: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, liberte o meu marido. Jesus, filho de Davi, liberte a minha esposa. Jesus, filho de Davi, liberte o meu filho, a minha filha. Jesus, filho de Davi, me cure dessa doença que os médicos já disseram que não tem mais jeito. Cure o câncer. Cure o problema de estômago, de coluna, problema de rins, problema de fígado. Não existe nada impossível para Ele. Faça como Bartimeu. Peça para Ele e Ele irá lhe dizer: a sua fé te salvou.
Jesus, ele quer te curar, Jesus, ele quer te libertar, mas é necessário que você dê o primeiro passo. Meus irmãos, nós não podemos nunca duvidar do poder que Cristo tem e das coisas grandiosas que ele faz na vida daqueles que o pedem de verdade. Aqui nós vemos que ele responde para Bartimeu, quando Bartimeu diz a ele, mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. Aqui nós podemos tirar várias lições destes versículos. A primeira é que Bartimeu estava no caminho de Jesus. Bartimeu estava no lugar certo e na hora certa. Então, para que o milagre aconteça em nossa vida, é necessário que nós, em primeiro lugar, estejamos no caminho de Cristo. Este é o primeiro pré-requisito para que o milagre aconteça. O segundo pré-requisito é que Bartimeu, ele clamou, ele pediu, ele orou, ele falou com Cristo, ele contou o problema e ele sabia que Cristo era a solução e ele não teve vergonha e nem medo de pedir. Então nós não podemos ter vergonha e nem medo de clamar a Ele, de pedir a Ele a solução para o que parece ser impossível em nossa vida. Este é o segundo pré-requisito. O terceiro é que nós precisamos ter fé. O milagre só aconteceu na vida de Bartimeu porque ele teve fé. Ele acreditou que aconteceria. Quando Jesus diz a ele, vá, a tua fé te salvou. Significa que o milagre aconteceu na vida dele porque ele teve fé em Cristo. Então eu digo a vocês nesta noite que nós possamos fazer assim como Bartimeu fez, que nós sempre procuremos estar no caminho de Jesus, que nós, quando tivermos passando por uma situação, por mais difícil que ela aparenta ser, nós precisamos clamar a Ele e nós precisamos ter fé. Nós precisamos acreditar que o milagre irá acontecer. E acreditem, Cristo é o Deus que tudo pode. Se a medicina lhe disse que não tem jeito, eu digo a você, Cristo resolve. Se o advogado diz que não tem jeito, eu digo a você, Cristo resolve. Então, meu irmão, minha irmã, acreditem, Jesus é a solução de tudo de difícil que está acontecendo na sua vida. Entregue seus caminhos a Ele, confie nele e Ele tudo o fará. Fiquem todos com Deus e tenham uma ótima noite.